Fala aí pessoal, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Aqui quem fala é Herria, sejam todos bem-vindos ao canal. E vamos aí para um vídeo de Position, nosso vídeo semanal, analisando gráficos para Position Trade, gráficos para operações de mais médio barra longo prazo, ok? Mas antes, não, claro, sem analisar e repetir aquele nosso aviso padrão. Deixa eu tirar minha câmera daqui. De que o objetivo desse vídeo é exclusivamente educacional, a gente não recomenda a compra ou venda de nenhum ativo, a gente só analisa o mercado, eu só passo um pouco da minha visão sobre o mercado para trocar uma ideia com vocês, para ver se vocês concordam com o que eu estou falando, se vocês discordam do que eu estou falando, ok? É sempre bom lembrar também que operar renda variável é uma atividade de risco. A decisão de comprar ou vender ativos é de sua inteira e exclusiva responsabilidade e, óbvio, rentabilidade passada não serve como garantia de rentabilidade futura, beleza? Bom, dito isso, a gente já pode vir aqui para o nosso gráfico do Ibov, analisando aqui o Ibov semanal. Ele está querendo fazer aqui, aparentemente, um Power Breakout no gráfico semanal de compra, certo? Vamos traçar aqui as linhas para a gente verificar isso com mais clareza, mas a gente pode ver aqui uma subida, um recuo e agora uma lateralização aqui bem comportada, candle do lado de candle, tudo bonitinho, bem comportadas, vamos dizer assim, os candles, né? A movimentação do preço está bem comportada no Ibov gráfico semanal e isso daí pode significar uma formação de um Power Breakout, tá? Se a gente vier aqui para o diário, a gente vai ver que o Power Breakout e o Breakout, inclusive, já estão praticamente... Bom, o Power Breakout já desconfigurou completamente. O breakout, ele está quase se desconfigurando. Aliás, ele também já se desconfigurou porque já houve o rompimento das médias aqui para baixo. Estamos numa consolidação bem mais forte aqui no Ibov diário, tá? Mas no nosso gráfico semanal ainda está sinalizando sim um Power Breakout. Beleza? Este é o gráfico do Ibov. Vamos retraçar o nosso Fibo aqui. E aqui, retraçando o nosso Fibo, nós temos aqui aquelas zonas que a gente comenta quase todos os dias. Deixa eu só ajustar o Fibo aqui. Espera aí, deixa eu retraçar ele de novo, certinho. Vamos retraçá-lo corretamente aqui. Muito bem. A gente repete sempre essas zonas de suporte e resistência aqui em 106,039, 97,654. Tá vendo como ele está respeitando aqui essa região? E se ocorrer o rompimento desse Power Breakout para cima, aí a próxima resistência é o topo histórico em 119,593,10, tá? Para baixo nós temos aí bastante suporte. Nós temos aí as principais médias, né? Tirando a média de 9, todas as outras médias estão aqui servindo de suporte junto com a zona dos 97,654. E se perder esses 97,654, tem o 90,877 aqui para baixo, ok? Esse é o gráfico, então, semanal do Ibov. Vamos dar uma olhada no índice futuro. Tá praticamente a mesma coisa, querendo ainda fazer um PBO aqui, ó, um Power Breakout, tá? As médias aqui do índice futuro ainda não estão tão bem alinhadas como o do Ibov, mas a formação gráfica é praticamente a mesma. Deixa eu só apagar essa linha aqui para não atrapalhar a gente. E aí nós temos também as próximas resistências aí mais imediatas na região entre esse topinho aqui e os 107,330. Aí aqui para cima vai para 121,300. E para baixo nós temos aqui os 98,700, mais ou menos, até 97,600, uma baita zona de suporte aqui. Caso perca essa zona de suporte, o próximo suporte é aqui em 91,715, que é essa linha de suporte aqui, junto com a média de 200 períodos, tá vendo? Ela está exatamente no mesmo ponto que
a nossa linha de Fibonacci aqui, perfeito? Esse é o índice futuro. Analisando daí o gráfico diário, também a gente vê uma grande consolidação no índice futuro, muito difícil de operar isso daqui, olha que coisa terrível de operar, coisa feia, tá? Nada a se fazer aí, portanto. Já o dólar futuro no semanal, vamos por aqui dólar futuro no semanal, a gente vê aqui uma tentativa do dólar de cair, ó. A gente vê, ainda estamos tendo um zigue-zague ascendente, mas essa perna de alta já não vem tão forte, tanto que já devolveu praticamente inteira, ok? De qualquer modo, ainda indica um viés um pouco mais altista para o dólar, tendo aí como principal zona de resistência ainda os 5.530, que chegou a romper aqui nesse candle dessa semana e recuou na semana seguinte, ou seja, na semana passada recuou, né, na semana, aliás, retrasada, e na semana passada terminou aqui testando a nossa média azul. O estocástico aponta para baixo, indicando aí uma possibilidade de continuidade desse movimento de queda. A gente vê ainda força compradora diminuindo, mas ainda bastante forte, tá? Muito embora ela esteja diminuindo, a gente vê ela ainda bastante forte. E é isso. Para cima, portanto, temos 5.530, depois 5.990 como resistências, e para baixo a gente tem a resistência aí de 5.118 e 5.016 como suportes, aliás, mais próximos, mais eminentes aí do dólar futuro. Analisando agora o IFNC, que é o índice financeiro nosso aqui, né? Nós temos aqui uma bela consolidação, muito ruim, aliás, essa consolidação. As médias estão levemente alinhadas para baixo. Isso significa que, muito embora a gente não tenha aqui uma tendência de alta, né? Na verdade, nós temos aqui uma queda, né? Aliás, um rompimento de topo anterior, um rompimento de fundo anterior, que está aqui, né? O fundo aqui também, enfim. E agora nós temos um topo menor e agora o preço aqui, o índice financeiro vem caindo. A gente não sabe se vai fazer aqui um fundo menor, eu espero que não, eu acredito que realmente não vá. Eu acredito que vai ser mais uma consolidação, que na verdade é o que nós temos no momento no IFNC, né? Nós temos um rompe-topo, um rompe-fundo e agora a tendência é dar uma consolidada até ele decidir para qual lado vai romper e espero que seja para cima, beleza? Aqui a gente já pode traçar uma LTB mais de longo prazo, tá? E aqui eu ainda não vou traçar uma LTA porque eu acho ainda muito prematuro traçar uma LTA aqui por conta disso. Eu prefiro aguardar aí a formação de um fundo para cá para poder traçar uma LTA com mais precisão. Por enquanto fica só a LTB aqui para a gente ver se vai romper ou não. Espero que rompa essa LTB, tá? Mas está bem estranho o IFNC. Bom, além do IFNC, a gente também tem o ouro. O ouro que nessa semana recuou bastante, 3,98%, ok? Tá armando aqui um 9,1 de venda, mas é um 9,1 que para mim não significa muita coisa, não tem muita relevância e está recuando a zona das médias. A tendência ainda é claramente de alta, não tem ainda qualquer indício de reversão de tendência, a não ser esse 9,1, que por si só é muito fraco, tá? Pelo menos a princípio. E não vejo nada. O que eu vejo aqui no ouro é uma possibilidade de aguardar as próximas semanas para tentar formar um padrão de compra, como esse PFR aqui, e aí de repente entrar numa comprinha no ouro futuro, ok? Vamos dar uma olhada no milho. O milho que fechou essa semana em queda de 2,86%, fez aqui no gráfico semanal um 9,3%. Isso significa uma possibilidade de tomada de posição na ruptura da máxima do candle desta semana. A gente vê uma tendência forte de alta no milho e agora um padrão de entrada se formando
nessa semana, tá? Um gatilho então dado. Obviamente eu não estou recomendando nada, vocês têm que fazer aí seus estudos, mas na minha visão está com uma possibilidade interessante de compra o milho nesse patamar. E o boi, ao contrário do milho, nada, né? Só vai embora, não tem nada para fazer o boi por enquanto. O café batendo aqui na média 8,9 é uma resistência importante, a gente vê aqui o preço respeitando essa média e agora chegando aqui novamente na média. Provavelmente o preço vai travar aí e além de tudo ele já está longe das médias, ele não tem qualquer indício de compra, né? Qualquer indicativo de uma possibilidade de compra aqui no momento. Comprar depois de 3 semanas de alto café não me parece uma boa ideia, ok? Já a Petrinha, bom, a Petrinha está consolidada, a gente tem visto aí no gráfico diário uma coisa bem ruim da Petro, né? Bastante tempo lateralizada, isso já consegue se refletir no semanal. Acontece que a Petro, ela está formando aqui uma figura de retângulo em topo. Então nós temos uma grande alta aqui de aproximadamente 116%, um recuo de 10% e formando um retângulo aqui. A ruptura dessa região aqui dos 23,88 pode sim significar uma bela retomada na posição, na força compradora da Petrinha, que já vem aqui ganhando força, já se apresenta inclusive com histograma cor verde aqui, e isso é muito interessante, pode ser que tenhamos aí um retângulo em topo rompido na Petro para ir buscar sim aí novos patamares como aqui esse topinho aqui anterior, por exemplo, tá? Mas agora nada, assim, de próximo nada, a não ser que nessa próxima semana já ocorra a ruptura aqui de 23,88, tá? A Vale, vamos dar uma olhada na Vale. A Vale ela está fazendo aí um 9,3 a Vale, ok? 9,3 na Vale, bonitinha, interessante, tendência de alta bem interessante da Vale. 9,3 clássico, né? Com dojizinho, lindo, lindo, lindo. É só romper aqui e esperar o preço continuar a sua subida, beleza? Bom, agora que a gente já falou dos principais papéis e dos agrícolas, agora a gente começa a falar dos demais papéis em si, como por exemplo o PNVL3. PNVL3 que está numa tendência de alta muito interessante, ó, fazendo aqui um 9.1, tá? Um 9.1 aqui em PNVL3, muito interessante, estocástico aqui em zona de sobrevenda, uma perspectiva de alta, pelo menos para testar essa região de topos anteriores, tá? O que significa aí uma possibilidade de mais ou menos 15% de teste. Eu ainda arrisco dizer que vai mais, mas pelo menos aqui dá para fazer uma parcial tranquilinho com 9.1 em PNVL3, tá? Raia Drogasil também fazendo 9.1 em Raia Drogasil. Eu já estou posicionado há bastante tempo, desde abril no papel. Ele enrolou muito, deu uma subida, recuou, ficou no 0 a 0 e agora ele está indicando uma possível retomada aí de Raia Drogasil. O meu alvo final está aqui em 136,80. Vamos ver se ele chega lá, tá? Quem não entrou, vale a pena entrar, ainda mais que agora ela tentou pegar força aqui, fez uma onda de correção, pode ser que agora ela realmente consiga formar aí um pivô de alta, tá? Em Raia Drogasil. Marfrig nós temos aqui um 9.2 em Marfrig. Nós temos esse candle como candle referência e a formação aqui do gatilho de 9.2. A ruptura desse candle pode sim acionar uma entrada. O único cuidado que vocês têm que ter em Marfrig é que ele já está um pouquinho afastado das médias, tá? O papel já vem subindo há um tempo aqui, fez um power breakout, rompeu, fez um 9.3 aqui, ativou e agora está fazendo 9.2, tá?
ele está um pouquinho afastado das médias, seria mais interessante que esse 9.2 viesse mais para perto das médias, mas de qualquer forma é o 9.2 que pode ser tomado aí em Marfrig, tá? 9.3 na Vale a gente já analisou, em São Martinho também a gente tem um 9.3, muito interessante também, já passamos aí praticamente 3 semanas de correção, o papel vem num zigue-zague ascendente aí bem suave, mas tá vindo, chegou, bateu na média de 9, rompeu aqui, pode sim ser acionado uma posição, claro, eu sempre repito, vocês têm que aí verificar se isso daqui que eu estou falando se encaixa com o setup de vocês, tá? Isso é só a forma como eu vejo o gráfico, eu não recomendo nada, só estou trazendo aqui apenas a título de exemplo do setup que eu gosto de operar, beleza? Outro papel que também está dando uma possível operação interessante aqui para a semana que vem é ENAT3, também com um 9.3. Um 9.3 não tão evidente, não é um 9.3 de livro, tá? Alguns inclusive vão achar que isso daqui nem é um 9.3 e eu respeito, tá? Porque é apenas uma... Não dá para se dizer, né? Alguns vão falar que isso daqui não dá para se dizer que é uma perna de alta e uma perna de baixa. Eu respeito quem entende assim, tá? Eu só acho que ocorreu aqui um pullback nessa região de rompimento. E é por isso que eu estou considerando isso daqui como um 9.3, tá? Rompeu, veio fazer um pullback, rompendo a máxima desse candle, dá sim para tomar uma posição e tentar levar o preço lá para cima. Tão somente por isso que eu acho que isso daqui pode sim ser um 9.3. Prio temos um 9.3 um pouco mais fácil de ser identificado. Temos esse candle aqui como candle referência. Primeiro candle, segundo candle, 9.3 engatilhado em Prio. Tendência de alta. Tranquilo. Suzano, vamos dar uma olhada no papel de Suzano aqui. Também outro 9.3 clássico. Olha que perna de alta interessante aqui. Fez a perna de baixa. 9.3 engatilhado. Vamos ver se aciona nesta semana. Além do 9.1, do 9.2 e do 9.3, nós temos também o 9.4. E temos dois papéis aí se encaixando no 9.4. Um é CGRA4. Fechei aqui o point fix. O CGRA4, eu acredito que ele esteja sim fazendo um 9.4, pelo menos na minha visão, porque ele está em um viés aqui, ó, um viés de alta, ok? Ele subiu, caiu, e agora ficou um candle apenas com a média virado para baixo, e agora já vira para cima aqui. A ruptura dessa região pode sim ativar um 9.4. É um 9.4 bonito? Não, não é. O papel aqui está consolidado. Não é um 9.4 bonito. É um 9.4 mais arriscado. Com certeza é um 9.4 mais arriscado. Mas pode sim ser uma operação interessante aí, pelo menos você analisando de acordo com o gráfico diário, não a atual situação dele, mas de repente se ele romper tudo isso aqui, ou se ele formar um padrãozinho aqui para baixo, pode ser bastante interessante. Além dele, nós temos MILS3, e MILS3 tem um 9.4 um pouco mais evidente, né? E por que é um pouco mais evidente? Porque ele é mais fácil de identificar, obviamente. Nós temos aqui uma tendência de alta, zigue-zague ascendente, preços trabalhando já acima da nossa média principal, preço caiu, virou a média de 9 para baixo, candle seguinte já vira a média de 9 para cima, formando aí um 9.4 em MILS3, bastante interessante também. Sanepar nós temos aí um 1, 2, 3 de compra, além, claro, de um inside bar aqui. Além desse inside bar, nós temos 1, 2, 3 de compra, com alvo lá em 34,08, tá? Um belo de um alvo Sanepar, um alvo de 21,05% aproximadamente. Muito interessante Sanepar. Além disso, nós temos direcional também com 1, 2, 3 de compra
E o alvo de direcional também é bem interessante, por volta de 19,94, um alvo aqui de 24,5% mais ou menos, muito bom, muito bom, muito bom. Depois disso a gente já tem também PFR formado em BPAN4, tendência clara de alta, recua até as médias, formação do PFR, dá para se adquirir aqui pensar numa tomada de posição aqui em BPAN4 com relação a isso, lógico no gráfico semanal. Home 3 também tem um PFR bem discreto aqui, ó, mas ainda assim possibilitando a sua entrada no papel. E Log 3 também, ó, um PFR já não tão discreto, mas numa bela de uma tendência de alta, recuou aí por 3 candles e agora faz aí o seu PFR com inclusive estocástico lento, sobrevendido, muito bom PFR de LO GG3. Temos também na Shul 4, Power Breakout lindo aqui se formando nesse papel. Nós temos uma tendência de alta, uma lateralização bem comportada, a ruptura da máxima aqui aciona um Power Breakout em Shul 4. Via varejo também está se formando um Power Breakout aqui. Aqui, ó, em 21,15, a gente pode marcar esse ponto para ocorrer aqui a ruptura, né? Caso ocorra a ruptura de 21,15, aciona-se aí o Power Breakout. Além disso, claro, a gente tem também um retângulo em topo sendo formado aqui, tá? Já dá para se configurar aqui um retângulo em topo, bastante interessante em VVAR. EUK4 a gente também tem um Power Breakout muito interessante, ó, muito bonito. A ruptura aqui desse patamar de 6,95 já autoriza uma entrada em EUKTEX. E TESA Terra Santa também temos um Power Breakout aqui, muito bonito também, tá? Power Breakout é um padrão muito bonito, muito interessante de se operar e com uma efetividade, um poder muito grande mesmo, beleza? Depois disso a gente vai vir aqui para o setup do High-Low já, então a gente muda o nosso layout, setupzinho do High-Low aqui, tranquilinho, entrada em NBR3 aqui, ó. Quem conhece o setup sabe por que tá dando entrada aqui, tá? Muito interessante, entradinha aqui em NBR3. Entrada também aqui em CCR. E por que tá dando entrada em CCR? Porque virou o High-Low. Olha o High-Low verdinho aqui escondido aqui, ó, tá? High-Low virou para verde. Lógico, não é qualquer virada de High-Low para verde que a gente vai entrar, são viradas específicas. E essa daqui é uma delas. Então, CCR, viradinha de High-Low, acionando, portanto, o gatilho, pelo menos, e engatilhando o trade para um possível acionamento nessa semana de agora. FESA 4, a mesma coisa, ó, High-Low verdinho aqui, bonitinho, tá? Pronto para ser acionado. E Rumo, também temos um High-Low aqui. O High-Low de Rumo se daria aí, a operação se daria no acionamento na ruptura de 24,35, como não acionou e o padrão ainda está configurado, abaixamos a nossa entrada para 23,77. Muito bem. Depois disso vem Matrix. A gente muda aqui para o Matrix, dando entrada em JBSS3. Entrada maravilhosa em JBSS3. Vamos dar uma calculada agora aqui no nosso alvo. Vamos calcular o alvo. 1,69 vezes 4,236%. 1,69, peraí que eu errei. 1,69 vezes 4,236, 7,15. Então vai ser 22,83 mais 7,15. Alvo em 29,98. Se a gente trazer aqui para os preços atuais, 29,98, vai dar um possível alvo aqui. Vamos ver, mais ou menos aqui, ó, 35% de alvo, tá? JBSS3,
um alvo muito interessante aí por um setupzinho do high low do Matrix com stop curto, beleza? DL, Dave Landry formado aqui em SBSP3, Sabesp, formando um Dave Landry numa região extremamente importante, extremamente interessante para se tentar buscar uma posição, tá? Dave Landry formado aí em SBSP3, vamos ver se aciona essa semana. E Sula 11 também, ó, num patamar muito interessante, uma região bastante importante, estocástico lento aí sobrevendido, Dave Landry, portanto, em Sula 11 também. Rompimento de... Não, Trend Follow aqui, sistema seguidor de tendência, deu TF2 aqui em TOTS, então TOTS já está permitido uma compra da segunda metade da posição. A primeira metade nós compramos aqui por volta do dia 6 de julho, agora nós estamos comprando a segunda metade. Na segunda-feira, aliás na terça, hoje é segunda, é feriado, tá? Comprando a outra metade da posição em TOTS para tentar seguir tendência aqui, ó, como essa daqui, por exemplo. O GPA, vamos dar uma olhada em o GPA, TF1 aqui no GPA, entrada com a primeira metade da posição, é a metade um pouco mais arriscada, né? A entrada um pouco mais arriscada, por isso que a gente entra só com metade. Mas é assim que funciona o sistema operacional. Então o GPA entrando com uma parte apenas da posição. Trisul acionando aí o TF2 também. Segunda-feira dá para entrar com a posição completa. E olha que trade lindo de Trisul, que começou aqui, depois veio aqui, ó, começou aqui, até aqui, ó, 822% mais ou menos, tá? Pode ser um pouco mais, um pouco menos. De qualquer forma, TF2 aqui acionado, engatilhado, aliás, em Trisul. E também JS LG3 TF2 também dando o acionamento na segunda-feira, na abertura, comprinha mercado e vamos que vamos. E por fim, ELET3 formando aqui um retângulo em topo. Preço já subiu bastante, subiu 110%, fez um recuo aqui de 20, 21, né? E formando aqui um belo D1 retângulo no topo. Para quem não está enxergando, está aqui o retângulo que está sendo formado em ELET3, beleza? A ruptura da máxima desse retângulo pode significar o acionamento de uma tomada de posição, dependendo da estratégia que vocês estão usando aí. Bom, pessoal, o que eu tinha para falar é isso. Estes são os ativos que eu vou acompanhar durante essa semana. Se vocês quiserem que eu analise outros ativos, é só pedir para mim, ok? E aí eu incluo na análise, não tem problema algum. Como eu disse, a gente está aqui para trocar experiência, para trocar ideia. E é isso. Um bom resto de feriado para vocês. Agora são 15 horas e 2 minutos, quando eu estou terminando de gravar esse vídeo. Então, uma boa tarde. Até amanhã. Operem com cautela. E tudo de bom, pessoal. Tchau, tchau.